Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Pregador Adventista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal, onde nós vamos continuar a série onde estamos apresentando as 3 mensagens angélicas do livro do Apocalipse. E que bom que você está conosco aqui. Aproveite para dar sua curtida nesse vídeo, aproveite para se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, para que nós possamos entregar esse conteúdo para muito mais pessoas compreenderem um pouco mais sobre a palavra de Deus. No vídeo anterior, nós explicamos um pouco sobre a primeira mensagem angélica, né? E também fiz um pequeno vídeo para dar essa introdução para a segunda mensagem angélica do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos dar continuidade a esse bate-papo legal sobre quem era esse poder chamado Babilônia que aparece aqui na segunda mensagem angélica. Então eu quero convidar você a pegar sua Bíblia aí junto comigo para aprendermos um pouco mais sobre a sagrada palavra de Deus. Aqui nós vamos ler Apocalipse 14, versículo 8, que diz: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho do furor de sua prostituição. O versículo começa falando que haveria a queda desse poder chamado Babilônia. Bom, com certeza você já deve estar curioso para entender um pouco sobre essa história, né, da Babilônia. Onde é que tudo começa? Por que João traz esse poder tão antigo como sendo uma figura de um poder que se levantaria no tempo do fim para oprimir, para perseguir o povo de Deus? Bom, é bom que a gente, antes de responder a essa pergunta, a gente entenda que lá em Gênesis é onde tudo já começa com essa história da Babilônia, né? Tudo começa numa planície na terra de Siná, uma região que é parte do sul da Mesopotâmia, que hoje é conhecida como o sul do Iraque, né? Então, a Babilônia começa naquela geografia ali. E aí foi construída naquela localidade a Torre de Babel, que também é conhecida como a Torre da Confusão, onde Deus confundiu a língua das pessoas que eles tinham construído de fato uma torre com uma certa arrogância, autossuficiência e também uma certa pretensão de viver independente de Deus. Então é a partir daí que começa essa ideia desse poder, digamos assim, né? Que seria um exemplo de um poder no tempo do fim que teria essa arrogância, essa pretensão. A gente sabe que com o passar do tempo, nessa geografia que é estabelecida o Império da Babilônia, né? Que veio depois da Síria e acabou subjugando a Síria e se tornou uma grande potência mundial. E esse grande poder chamado Babilônia tinha um rei chamado Nabucodonosor, que com certeza é muito conhecido também na narrativa bíblica do livro de Daniel, e que esse poder ele acaba assim de alguma maneira querendo demonstrar também uma certa arrogância, né? Perseguindo o povo de Deus, perseguindo inclusive com decretos, né? Ali os jovens hebreus que não queriam se prostrar, que não queriam adorar a estátua que foi estabelecida. Então é um poder que persegue pessoas para adoração, no campo da adoração. Então a gente percebe por que João agora está usando esse poder para ser um poder que representa ali no tempo do fim um poder que vai também emitir decretos, um poder que vai perseguir pessoas no campo da adoração. Por isso João vai usar essa imagem. Então pegou a ideia aí? Por que Babilônia? Exatamente porque tem essas características de arrogância, a característica de perseguir, de fazer decretos e fazer com que pessoas elas sejam obrigadas, né, a adorar. Mas é uma adoração completamente corrompida, né? E a gente vai descobrir esses detalhes aqui
no bate-papo de hoje, tá bom? Mas de início você já tem mais ou menos para entender um pouquinho do porquê, né, desse poder chamado Babilônia. Interessante que para a gente ampliar um pouco mais a nossa visão sobre isso, a gente precisa entender que no livro do Apocalipse aparecem duas igrejas, né, que estão, digamos assim, em oposição. O capítulo 12 menciona a igreja pura, né, a igreja apostólica, revestida do sol, que é Jesus Cristo, que é o sol da justiça, tendo a doutrina pura. Mas no capítulo 17 de Apocalipse aparece a grande meretriz, né? A prostituta, aquela que perverteu as doutrinas, né? E que está assentado no local que é conhecido como as Sete Colinas, né? Que, quando a gente analisa o cenário histórico, político, social, a gente descobre que é na cidade de Roma, né? Então, ali a gente consegue a identificação desse poder como sendo a grande meretriz, uma igreja apostatada, uma igreja que perverteu as doutrinas, né? E no capítulo 17 a gente vê algumas características desse poder, né? Inclusive proferiria blasfêmia contra o Altíssimo, né? Cuidaria em mudar tempos e leis, e a gente descobre que essa figura de Babilônia, enquanto a mãe das meretrizes, esse poder religioso corrompido, a gente encontra as características bem pontuais na igreja do bispo de Roma, né? Ou a igreja católica romana, aonde essa entidade ela conseguiu perseguir o povo de Deus durante 1260 anos de supremacia papal, onde muitos cristãos foram mortos, né? É um poder que também mudaria a lei, né? E a gente percebe isso, essa mudança do dia da adoração do sábado para o domingo, né? Pelo poder romano também. E a gente vê outras características mais dessa grande mãe das meretrizes, ou seja, uma igreja mãe teria suas filhinhas que também beberia, digamos assim, desse vinho apostatado. E acho que esse é o segundo ponto que é muito importante que a gente considere aqui, porque João disse que essa Babilônia ela cairia, e essa Babilônia ela ruiria, né? E é o capítulo 17 que aponta essa queda da Babilônia, a mãe das meretrizes. Interessante porque João menciona que ela tem dado a beber do vinho da sua prostituição. Interessante que essa palavra prostituição que aparece aqui, ela demonstra na Bíblia dois sentidos básicos, né? Tem a prostituição no que se refere no campo da sexualidade, da fornicação, do adultério, né? Onde eventualmente você encontra na Bíblia várias vezes Deus mencionando alguma questão sobre o adultério como sendo algo errado, né? A impureza sexual. Mas João não toma a palavra prostituição aqui nesse sentido, né? Mas no sentido figurativo, de destacar que a prostituição ela está relacionada à perversão das doutrinas puras de Cristo. Por isso, João vai pegar esse sentido mais figurativo para falar sobre este poder religioso corrompido, que corrompeu de tal maneira que enganou inclusive os reis da terra, e os habitantes da terra foram enganados. E se a gente começar a pensar um pouquinho sobre esse poder, né, unificador, esse poder, e de acordo com Hans Stefanovic, ele até considera Babilônia a Satanás, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, ou seja, um poder que vem do meio do povo e um poder que ele se unifica com o poder religioso, né? E aí toda essa unificação dessa tríade satânica, digamos assim,
é que se constitui esse poder enganador que seduz as nações. Porém, a meretriz ela tem uma primazia, ela acaba seduzindo, né, os habitantes da terra, os reis da terra, a viverem de forma contrária, né, ao evangelho eterno, contrária aos princípios da sagrada palavra de Deus. Então, entenda que quando João menciona aqui o vinho da sua prostituição, ele está de alguma maneira mostrando que esse poder estaria enganando, seduzindo as nações com a sua perversão doutrinária. E a gente pode mencionar aqui algumas dessas perversões doutrinárias, né? Alguns ensinamentos que esse poder unificador demoníaco tem tratado de seduzir as nações. Um desses enganos seria o evolucionismo, por exemplo, né? A gente conhece as ideias evolucionistas de que o mundo veio depois de uma grande explosão e que gerou a sopa primordial e deu origem aos primeiros seres, que foram os seres unicelulares. A gente conhece o modelo evolucionista, então é um engano que, com certeza, esse poder tem potencializado na face da Terra. Um outro engano, a questão da homossexualidade, né? Outro ainda, a intercessão de um sacerdócio humano, alguém humano para rogar, para perdoar pecados, com pretensão de perdoar pecados, que isso também se constitui um elemento de engano, porque só Deus pode perdoar pecados, só Jesus Cristo é o nosso intercessor. Um outro engano, a mudança da lei de Deus do sábado para o domingo, o dia de adoração. A gente tem mais um engano, exemplo também a questão de batismos de bebês, a imortalidade incondicional da alma, né? Quando a pessoa morre, vai para o paraíso, enfim. Nós temos uma série de doutrinas, de enganos que esse poder estaria, no tempo do fim, apresentando para as pessoas. E aí a gente descobre a ênfase muito grande aqui de João, quando ele diz que vai cair, vai ruir esse grande poder, né? E é tanto que a ênfase é duas vezes: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber do vinho da sua prostituição aos habitantes da terra. Bom, a gente já sabe quem é Babilônia, esse poder unificador, a gente já sabe por que vai ruir, por causa desses enganos, porque tem seduzido as nações com esse vinho apostatado, com esses ensinamentos, né, errôneos, que estaria apresentando no tempo do fim. Seria, portanto, essa Babilônia, esse centro, digamos assim, da idolatria, né, da sociedade moderna. E no tempo do fim se intensificaria, inclusive perseguiria, né? Perseguiria aqueles que temem a Deus. Bom, se a gente já sabe quem é Babilônia, já sabemos o que vai acontecer, né? Ela vai cair, é um sistema que está fadado ao fracasso. Eu convido você a pertencer à igreja pura, a pertencer à igreja do capítulo 12 de Apocalipse, que é a igreja que tem preservado pura as suas doutrinas. E no versículo 17 do mesmo capítulo diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No mesmo capítulo 12 nós encontramos o verso 17 que diz que o dragão está irado contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, né? Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Nesse caso, o inimigo está irado contra a igreja pura, contra a igreja que preservou os princípios, as doutrinas de Cristo Jesus. E meu apelo para você nesse dia é que você participe dessa igreja pura, da igreja do capítulo 12. Capítulo 17 você tem a Babilônia, a mãe das meretrizes, a que tem enganado, seduzido as nações. Então, o chamado divino hoje é para que você participe da igreja pura de Jesus Cristo nessa terra. E o Espírito Santo de Deus
possa te dar o conhecimento, a sabedoria, para que você participe da Igreja de Deus nesta terra, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e que o Espírito de Deus possa te guiar nesse conhecimento da segunda mensagem do livro do Apocalipse, da segunda mensagem angélica de Apocalipse. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.